Olá, me chamo Daniela, eu sou mãe da Gabriele, portadora da síndrome de Moebius. Eu recebi um convite do blog Alma para falar um pouquinho sobre Moebius, a síndrome, um pouquinho da minha história. Eu acredito que isso possa ajudar a tirar dúvidas de outras mães que estão recebendo uma criança com Moebius e que de alguma maneira essa mensagem, esse vídeo possa ajudar as mães ou até médicos que estejam buscando orientação sobre a síndrome, né? Bom, a Gabi nasceu em 98, eu nessa época tinha de 19 para 20 anos, era uma mãe muito jovem. Eu acho que independente da idade, nenhuma mãe se prepara para receber um filho fora do que é os padrões que a gente chama de normalidade, né? Nesta época a internet estava chegando na casa das pessoas, então o acesso à informação também era muito mais complicado do que hoje. As literaturas que existiam sobre a síndrome, pelo menos 90% elas estavam em inglês, né? A síndrome foi catalogada pelo Dr. Moebius e isso tudo vinha de fora, né? A Gabi nasceu com todas as características padrões, né, da síndrome. Então, a paralisia facial bilateral, no caso da Gabi, o estrabismo convergente, o pé torto congênito, só que a Gabi teve um plus, né? Na verdade, ela veio com fenda de palato mole, o que para nós, na verdade, foi uma ajuda. Hoje eu consigo visualizar assim. Na época que a Gabi nasceu, nós recebemos a informação que existia um hospital em São Paulo, em Bauru, né, no interior de São Paulo, com o nome de Centrinho. Esse hospital na verdade, um centro de referência a crianças que nascem com fenda de palato. E como a Gabi nasceu com essa característica, eu pude levar ela até Bauru. Isso numa operação, assim, de ambulância de UTI, né? Porque as dificuldades ao nascer é muito grande, por toda a questão da deglutição, né? Então a Gabi corria o risco de morrer com a própria saliva, porque ela não deglutia nada, né? E aí a gente tinha aspirador para aspirar a saliva dela, ela ficava o tempo todo conectada a um balão de oxigênio para facilitar a respiração. E nós entramos nesse hospital com essas condições pela emergência. O pediatra, assim que avaliou, pediu para subir para internação. E lá uma equipe multidisciplinar fez uma bateria de exames e traçou um plano de tratamento para que a gente conseguisse reverter aquele quadro. E foram verdadeiros anjos, né? Então, assim, toda criança que nasce com Moebius vai precisar de uma equipe nesse sentido, né? Então, assim, vai precisar do pediatra, óbvio, vai precisar de um oftalmologista, vai precisar de um ortopedista, vai precisar de uma fonoaudióloga, que nesse processo dos primeiros anos tem um papel fundamental, fisioterapia, que também é fundamental para que a criança possa se desenvolver. Voltando desse hospital, eu procurei, através dos encaminhamentos deles, os profissionais, eu sou de Guarulhos, São Paulo, eu acabei até nem me apresentando, né? Hoje eu tenho 43 anos, eu sou gerente de vendas, mesmo sendo muito nova e com todos esses problemas, eu continuei estudando. Então, a força que me veio de continuar, e porque eu precisava dar um futuro, eu precisava dar uma vida melhor para ela, me fez estudar e trabalhar muito, e conciliando isso aos tratamentos. Não é fácil, sim, foram anos muito difíceis, mas é possível se a pessoa realmente colocar isso como objetivo, né? Então, o meu objetivo de vida é dar uma vida melhor para minha filha. E eu não sou diferente de nenhuma outra mãe. Eu acredito só na questão do foco,
né? Então eu procurei muitos tratamentos, eu procurei me informar de todas as maneiras. Lá no Centrinho existia uma biblioteca, porque é um hospital escola, e eu consegui pegar xerocar livros que falavam sobre a síndrome e procurar alternativas de tratamento, né? Já que os próprios médicos não sabiam muito sobre a síndrome. Se ainda hoje há muito médico que não conhece ou dá diagnóstico errado, vocês imaginam há 23 anos atrás, né? Então, eu fui muito abençoada com diversos profissionais que realmente se interessaram pelo caso da Gabi. Mesmo não tendo conhecimento, foram atrás de conhecimento para poder tratar a Gabi, né? Então, a dedicação desses profissionais fizeram toda a diferença. Uma coisa que foi muito bacana, eu estava naquele período assim muito perdida e eu estava no centro da cidade onde eu moro, como eu disse, em Guarulhos, e uma amiga minha me encontrou, disse que sabia que a minha filha tinha nascido e que sabia que ela vinha com alguns problemas, e aí eu contei para ela mais ou menos o que era. Ela falou: eu já ouvi falar sobre isso, e eu achei que ela estava chegando de Marte, né? Que eu falei: imagina, os médicos não sabem como você vai saber, né? Aí ela assinava na época uma revista, Seleções, que era muito comum nos anos 90. Essa revista inclusive ainda existe, né? É uma editora americana. E ela correu e foi buscar essa revista pra eu ver. Eu tenho essa revista até hoje. Aí, a manchete falava dessa menininha aqui, ó. A menina que não podia sorrir. E aí, o rostinho dela era muito parecido com a Gabi. Nós entramos em contato com a revista nos passou os dados da mãe. Na época, ela morava, se eu não me engano, na Espanha. Eu não estou muito bem lembrada, mas enfim, nós conseguimos contato. E aí, através dessa mãe, nós chegamos ao Dr. Ronald Zucker, que pelo Hospital de Toronto, no Canadá, desenvolveu uma técnica cirúrgica que consiste em tirar o nervo facialata da coxa da criança, implantar nesse músculo para que comece a ter os primeiros movimentos de sorriso. Essa menina foi uma das primeiras que fez essa cirurgia. No Brasil, existe o Dr. Fausto Viterbo, pela Faculdade de Medicina de Botucatu, que faz essa técnica cirúrgica. Nas clínicas em São Paulo também existe uma equipe de cirurgiões plásticos que também estão fazendo essa cirurgia. A Gabi passou já por 2 cirurgias para estar fazendo aí essa movimentação no rosto. Não deu certo, o nervo não foi o que esperava. Nós estamos para uma 3ª etapa, com o Dr. Fausto, pela Faculdade de Medicina de Botucatu, porém há uma fila de espera. Isso não é um processo tão simples de se conseguir, mas ele é possível, né? E uma das coisas que as pessoas às vezes me perguntam, mas, poxa, melhorou muito pouco. Muito pouco é muito perto do nada. Então eu sempre parti do princípio que se vai mexer 1 milímetro, ok. Se isso vai ajudar ela a falar um pouco mais correto, ok. Se vai ajudar a segurar a babinha, porque isso quando é criança a gente tem que ficar limpando o tempo todo porque eles não conseguem ficar sugando, ok. O importante é sempre estar fazendo algo que possa melhorar, né? É uma constância. A Gabi passou por 27 internações por pneumonia aspiratória, né? Por esse processo de deglutição, ela acabava aspirando micropartículas de leite, suco, seja lá o que for, por pulmão, e isso se tornava uma pneumonia na hora. A Gabi já estamos hoje com 12 cirurgias feitas, né? E ela tá ótima. Ela tem 23 anos, ela tá no 3º ano da faculdade de psicologia, e lá atrás, quando essas dúvidas todas foram geradas de que como seria, né? Foi muito importante encontrar a associação, a MOB do Brasil, onde a presidente é a Marli. Nós nos conhecemos quando a Gabi, no primeiro encontro, na verdade, da MOB, né? E quando você encontra mães que estão passando pelos mesmos problemas, você consegue dividir e somar,
né? Dividir conhecimento e somar mesmo sentimentos de que não estamos sozinhas, de que podemos contar uma com as outras, de que a experiência de uma vira a experiência de outra, de que tem sempre alguém buscando um novo tratamento, um novo método que possa ajudar, e a gente compartilha isso, né? Poder receber essas mães, mostrar o caminho de como fazer, onde existem hospitais, onde existem profissionais que possam ajudar e auxiliar. Então, a AMOB tem esse poder de acolher e auxiliar, a dar os primeiros passos, o caminho, né? Porque sim, é um momento desesperador quando você recebe uma criança e os médicos não sabem te dizer o que ela tem, né? E aí você precisa de uma direção. A AMOB tem essa direção, então é importante se associar e procurar pessoas que possam te auxiliar nesse momento. O processo inclusivo de crianças como ébios na fase escolar, eu estou agora mudando um pouquinho de assunto, mas porque foi um dos temas que o blog me solicitou, também vai ser um processo difícil. Apesar de estarmos aí sempre falando da questão do bullying, que virou um tema, mas as crianças tendem a ser cruéis, sim, tá? Então, o seu filho, não adianta iludir. Primeiro, eu acho que o caminho sempre foi mostrar assim, você é diferente, você tem essas características que são diferentes, mas isso não a torna menor, né? Sempre houve dentro da minha casa esse processo de fortalecer a autoestima, né? Do quanto você é especial em ter passado por tudo isso e ser essa guerreira de conseguir acordar todos os dias feliz da vida, né, e lutando pela sua vida, atravessando obstáculos que outras crianças sequer imaginam que possam ter. E vai haver rejeição. E a gente vai ter que saber lidar com isso. Em alguns momentos você vai ter que simplesmente aceitar. Em outros você vai ter que se impor. E em alguns momentos até brigar, né? Hoje, por exemplo, eu enfrento um processo contra um dos colégios que a Gabi passou por uma questão de bullying que chegou assim ao extremo, mesmo eu tendo alertado e ido no colégio diversas vezes pedir ajuda e dizer o que estava acontecendo. Houve o que a gente pode chamar de vista grossa e as coisas foram evoluindo até que realmente foram parar na delegacia e hoje a gente está num processo onde a escola foi processada pela Procuradoria-Geral do Estado, né? Porque aí quando você faz a denúncia, isso já não cabe mais a você. A escola teve que apresentar um programa de ensino inclusivo e fazer acessibilidade com rampas e banheiros acessíveis, enfim, algo que toda escola tem que ter. Às vezes nós, mães, não sabemos, mas é um direito e você deve brigar por ele. A escola não pode negar a matrícula para o seu filho, seja ela do ensino público ou privado. Existe uma lei que nos defende, né? Então, tem que aceitar, tem que ter acessibilidade. E sim, é obrigatório ter profissionais dentro do colégio que tenham cursos que falem de inclusão e que façam um sistema de aprendizagem inclusivo. Tá? Então, esse colégio, por exemplo, ele falou assim que eu insisti em matricular a minha filha, o que não é verdade, mas enfim, e que eles não estavam preparados para recebê-la. E a justiça foi muito clara em dizer, se você não estava, você deveria se preparar, porque uma vez que você abre uma porta para matricular crianças, vocês devem estar prontos para receber toda e qualquer tipo de criança. Isso é lei. Então, vale essa dica. Se você está passando por esse processo com o seu filho, vá atrás dos seus direitos. Disque 100. O Disque 100 dos direitos humanos é rápido e resolve. Vai atrás. Faça denúncias na delegacia de ensino. A escola tem que se virar. Ela tem que
olhar para o seu filho, ela tem que ver que se o seu filho está passando por bullying, ela tem que fazer algum processo de reversão daquela situação, chamando as crianças para fazer trabalhos onde falem de inclusão, chamando os pais dessas crianças para que possam orientá-las. Não importa como, o importante é fazer. Então, vamos ter problemas com essa questão da inclusão das crianças? Com a criança de Moebius na escola? Vamos. O que você vai fazer com isso aí é uma decisão, certo? A Gabi hoje está na faculdade. Aí você se depara com pessoas mais maduras e os problemas diminuem. Mas no ensino médio, né? É porque eu sou da época do 1º e 2º grau. O trabalho de conclusão de curso dela foi sobre bullying. E ela contou toda a história dela para a turma, né? E isso vai fazendo com que cada vez mais as pessoas conheçam a síndrome e as dificuldades de que qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência tem que enfrentar para viver numa sociedade preconceituosa como a nossa. Então, o que eu quero deixar de mensagem nesse vídeo, que já se estendeu muito, é que, primeiro, se você recebeu uma criança com Moebius ou qualquer outra síndrome, isso não é um castigo, é uma bênção, porque você de alguma forma é especial e só pessoas especiais são capazes de receber, amar e cuidar de crianças especiais. 2, procure ajuda. Associações que possam te orientar, que possam te acolher, que possam te mostrar caminhos. 3, não acredite em médicos que são taxadores de dizer que o seu filho não é capaz. Não existe essa palavra. Capacidade é algo que a gente constrói. Se eu fosse acreditar em alguns médicos que eu tive que passar, minha filha eu teria criado a Gabriele como uma samambaia, né? Só colocando água e colocando no sol. Então, eu saí do que era dito para mim e falei, não, isso não é real. A minha filha é muito mais do que isso. E hoje ela pega ônibus, ela tem conta em banco, ela faz faculdade, ela é uma pessoa incrível, de um coração maravilhoso. Que às vezes eu chego a comentar, eu não sei nem como é que você saiu de mim, porque é um coração tão bom, tão evoluído, que eu falo, meu Deus do céu, é ela que me ensina. Acho que agora é 4, né? Você vai enfrentar problemas com inclusão, mas você vai ter que lutar contra eles. Talvez também essa seja a sua missão. Mostrar para as outras pessoas que o respeito é bom e ele tem que existir em qualquer lugar. E é isso, né? Vai ser luta, vai ser mesmo. Mas uma coisa você pode ter certeza, existem momentos de tantas vitórias, existe tanto aprendizado, espiritual principalmente, que você vai agradecer a Deus e vai falar, me desculpa se algum dia eu questionei por que eu. Hoje eu sei por que eu. Porque eu sou muito especial. E só sendo uma mãe muito especial, eu fui capaz de criar uma filha com a síndrome de Moebius e tornar ela um ser humano incrível, com capacidades e limitações, como qualquer um de nós. Mas, acima de tudo, uma pessoa que está sempre lutando pela vida, lutando pelo seu lugar no mundo e querendo ser feliz e viver e aprender. É isso. Beijo grande no coração de vocês. Nessa semana ainda que a gente pode falar que nós estamos ainda no período de Páscoa, que a renovação de Jesus Cristo, né, que o renascimento traga sempre esperança para dias melhores e mundo melhor. Fiquem com Deus.